Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asa e voou. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Nós estamos entrando no leito de um açude. No agreste do Nordeste, a gente vê aqui alguns canos aqui, por onde alguém canalizou água, provavelmente tirando do açude. Aí nós chegamos aqui no açude. Quando eu disse que a lama virou pedra, que é uma música do cancioneiro nordestino, quer dizer que já teve água, e nesse solo argiloso, sedimentos que vem sendo provocado pelo assoreamento por conta da água corrente das chuvas. É um solo muito rico, esse solo de sedimentação, enterrando o porão do açude. Podemos dizer que se esse açude tiver 50 anos de existência, pelo menos 20% de sua capacidade de armazenamento se perdeu por conta do assoreamento. E a gente vê algumas garças ali tentando tirar algum líquido dali, como se fosse água. Na realidade, no açude não pode existir água. Então a água da chuva é água cristalina, insípida, inodora. E de repente, quando ela bate no chão, vira lixo. Tá aqui, a gente vê essa matéria preta. Isso aí é matéria orgânica de animais que morreram aí na bacia hidrográfica do açude. Fezes de tudo que é animal que existe aqui, tanto do gado quanto da fauna. E o próprio vegetal que apodrece. Tá tudo aí. De fato, esse material de sedimentação é absolutamente rico. E quando a gente fala em solo de sedimentação rico, nos lembra que o homem, a espécie humana chamada de adâmica, que nasceu entre 4 rios, Tigre, Eufrates, Gion e Fison, de acordo com a Bíblia judaica cristã, que é chamada de Mesopotâmia, onde, segundo a própria Bíblia, existiu o Jardim do Éden, onde corria leite e mel. Pois bem, a Mesopotâmia é no meio de um deserto que não chove. Passa até 40 anos sem cair um pingo de chuva. E de repente o homem usou a Mesopotâmia, o primeiro homem agricultor, que somos nós, o Homo sapiens, Adão. E como a gente sabe pela própria Bíblia, o primeiro agricultor que a gente sabe se chamava Caim, que é o filho de Adão. E o pecuarista, o primeiro foi o irmão de Caim, que era filho de Adão e Eva. Que o próprio Caim matou por inveja, segundo a Bíblia. Então essa é a origem da agricultura no planeta Terra. Tudo começou assim, num lugar deserto. E deserto significa escassez ou ausência de vida. E nós estamos fazendo toda essa dissertação para explicar o que aconteceu aqui com esse açude. Esse açude, como a gente disse, já foi construído pelo menos há 50 anos atrás para uma fazenda de gado. E provavelmente no tempo que chovia, pelo menos 2 vezes mais do que chove aqui hoje. Então o homem ocupou essas terras por conta da fertilidade da terra, chamada de agreste do Nordeste,
E por conta da oferta de chuvas, que era de no mínimo 5 meses por ano. No mínimo 400 milímetros por ano, ou seja, 400 litros de água por metro quadrado. Então no ano que chovia o dobro disso, ou seja, 800 milímetros, como era mais normal, o açude enchia, sangava, um turbilhão de água. E a perda de água, que hoje chega a perda de uma lâmina d'água de 1 centímetro por dia no reservatório, era metade disso. Porque os elementos da natureza eram favoráveis. Por exemplo, a cobertura vegetal. Aqui existia uma das maiores coberturas vegetais da terra. 6.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. E para quem não sabe, o vegetal armazena em seu corpo 65% de água. 6.000 metros cúbicos de massa vegetal era 3.900 metros cúbicos de água por hectare. E hoje a gente vê tudo seco na maior parte do ano, mesmo chovendo, aqui 400 milímetros, como foi o caso desse ano de 2025, mas só chove no máximo 5 meses, durante 5 meses, e as chuvas são de baixas precipitações e muito distanciadas uma da outra, de modo que quando chega a água da segunda chuva, a água da primeira já desapareceu. E aqui nós estamos vendo um exemplo. Isso aqui foi o homem que criou uma situação climática que o homem criou. Depois apareceu o tal do aquecimento global. Aí tudo se agravou. É impossível o homem produzir alimentos, agricultura e pecuária numa situação dessa. Então nós estamos nesse açude que foi construído para uma fazenda de gado. E à medida que o tempo foi ficando mais, vamos dizer assim, mais grave, por conta do aquecimento global, que reduziu também a oferta de chuvas, e o homem destruiu a cobertura vegetal, essa fazenda foi vendida para o INCRA. O INCRA não tem nenhum compromisso em produzir agricultura, principalmente aqui no Nordeste. Nós chamamos de forma agrária da arré. Nenhum compromisso. Então foi feito uma agrovila, que nós estamos vendo lá no fundo daquelas casas. Construíram várias casas, por sinal de bom padrão, as casas, mas não tem como o homem sobreviver. Não tem como se manter da terra, mesmo recebendo tudo de graça. Terra de graça, dinheiro para trabalhar, só que não trabalha, porque simplesmente ele acha que é seco e não vai investir seu tempo, dar murro em ponta de faca, como se diz aqui, porque planta, mas não produz. Mas isso aqui é uma situação que foi criada pelo homem. Essa terra era úmida e fértil. E o homem, com sua estupidez intelectual, foi transformando nesse deserto sem vida, onde ele mesmo não suporta. Porque imagina um açude seco desse, como é que alguém vai tomar banho? Um calor aqui da molesta, como é que ele vai fazer irrigação de lavoura? Então o resultado é que o homem, ele é um criminoso, porque ele mesmo não consegue se manter vivo aqui com a situação climática que ele criou. E o resultado, o homem, para se manter aqui, tem que receber benefício do governo. Em princípio recebe Bolsa Família, Bolsa Sacola, Bolsa Esmola, tudo que é um pouquinho de dinheiro para ir juntando, para tentar se manter, e se mantém às duras penas. Ou quando ganha um emprego na prefeitura, amigo do prefeito, auxiliar de outros políticos, vai receber um empregozinho e vai vivendo assim. A gente fala viver,
Mas não há como viver dignamente numa situação dessa. Então o homem se mata. Ele construiu sua própria sepultura. Aqui seria bom, tem muito espaço para que o homem possa morrer e se enterrar. Mas ele não consegue se manter vivo aqui. A gente vê as obras hídricas para ter água, mas não tem. Até a gente está escutando aqui porque vem de uma distância de 80 quilômetros de distância a água que vem aqui para o abastecimento da agrovila. E aqui está a cisterna, ou melhor, o Castelo d'Água, Fundação Nacional de Saúde. Pátria Amada Brasil. Como é que alguém pode amar um negócio desse, homem? Uma estupidez dessa. Olha a água do gado beber. O coxo não tem. Se o animal beber isso aí, vai criar um tijolo e uma telha na barriga dele. Então essa é a situação daqui. Aí eu chamo isso aqui de reforma agrária. É muita babaquice porque o homem, coitado, inocente, engole essa conversa. Aí não tem o que discutir porque ele recebeu tudo de graça. Não vai pagar nada. Então a seca faz parte do sistema. Quer dizer, se aqui tivesse água, alguém poderia dar isso de graça para alguém, uma terra dessa? Porque a fazenda foi vendida para um assentamento da reforma agrária. E não existe reforma agrária aqui. É forma agrária da